Olá pessoal, eu sou o Pedro Randão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, depois de várias aulas de sexta-feira abordando assuntos como intertextualidade e polifonia, vamos mostrar como esse assunto pode ser abordado em provas de concurso. Primeiramente, vamos lembrar que polifonia é um assunto que se assemelha muito à intertextualidade, mas na verdade não se confunde com ela, porque polifonia é a característica de um texto ou enunciado ligada ao fato de que em um determinado texto são encenados pontos de vista ou perspectivas de outros enunciadores que não necessariamente existem, e mesmo quando existem, ficam indefinidos. Já a intertextualidade é a característica de um texto ligada ao fato de que, para que ocorra o processamento cognitivo, ou seja, produção e recepção de um texto, recorre-se ao conhecimento prévio de outros textos, com os quais o novo texto dialoga. O que se verifica entre intertextualidade e polifonia é uma relação, digamos assim, de inclusão, não de confusão de um conceito com outro. A polifonia engloba todos os casos de intertextualidade, mas tem um alcance muito maior. Agora nós vamos comentar uma questão de concurso ligada a esse assunto. Segue um quadro: Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina. Secretário Executivo 2021. Analise as assertivas seguintes. 1. Refere-se à presença de elementos formais ou semânticos de textos já produzidos em uma nova produção textual. Em outras palavras, refere-se aos textos que apresentam integral ou parcialmente partes semelhantes ou idênticas de outros textos produzidos anteriormente. 2. Nos estudos do campo linguístico, comprova-se a existência de uma característica bastante peculiar, abrangendo várias vozes compondo o contexto. 3. Pedro disse ao amigo Igor: ontem fui ao cinema e encontrei Anderson com sua namorada. 4. São desvios gramaticais que ocorrem por descuido ou desconhecimento das normas nos diferentes níveis linguísticos: fonético, semântico, sintático ou morfológico. Dentre os vários exemplos, citamos: você deve sair para fora imediatamente. Pela análise, assinale a alternativa que condiz com as assertivas citadas acima. A. Vício de linguagem, gíria, antonímia, homonímia. B. Antonímia, intertextualidade, gíria, polifonia. C. Intertextualidade, polifonia, ambiguidade, vício de linguagem. D. Homonímia, polifonia, ambiguidade, antonímia. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: qual a alternativa que condiz com as assertivas citadas acima? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão: posso dizer uma coisa? O candidato que dominar os assuntos de intertextualidade e polifonia que nós abordamos em outras videoaulas vai poder sacar o gabarito já nessa fase. Aí ele vai ter quase certeza do gabarito. E o que nós aqui do canal aconselhamos fazer num caso como esse é marcar uma pequena seta ao lado da alternativa que você julgue ser o gabarito.
Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Releiam a primeira assertiva. Quem quiser pode dar uma pausa. Intertextualidade é exatamente isso. A característica de um texto ligada ao fato de que, para que ocorra o processamento cognitivo, ou seja, produção e recepção de um texto, recorre-se ao conhecimento prévio de outros textos, ou seja, em outras palavras, o que está destacado em vermelho agora. Porque se um texto dialoga com outro texto anteriormente produzido, esse diálogo só pode ocorrer através de elementos formais ou semânticos, que se verifiquem tanto no texto originário quanto no novo texto. O resto, ou seja, o que não está destacado em vermelho, diz a mesma coisa em outras palavras. Ou seja, essa assertiva fala sobre intertextualidade. Vejam de novo as alternativas. As outras 3 alternativas, além da C, já podem ser facilmente eliminadas, só por sabermos que a primeira assertiva é sobre intertextualidade. Como dizer que aquela primeira assertiva é sobre vício de linguagem, como diz a alternativa A, ou seja, um erro gramatical decorrente do desrespeito ou desvio das normas gramaticais? Nada a ver. A alternativa B chama essa assertiva de antonímia, ou seja, a relação entre 2 termos que têm um significado diametralmente opostos, como grande e pequeno, certo e errado, gordo e magro, e por aí vai. O que essa primeira assertiva tem a ver com isso? Absolutamente nada. A alternativa D chama essa assertiva de homonímia, ou seja, a relação entre 2 palavras que tenham a mesma grafia, mas significados diferentes. Um exemplo de homonímia é a palavra manga, que tanto pode significar uma fruta, como a parte de uma roupa onde se encaixa o braço. O que essa primeira assertiva tem a ver com isso? Absolutamente nada. Então, só pela primeira assertiva, nós já conseguimos sacar tranquilamente o gabarito da questão. De qualquer maneira, vamos agora analisar a segunda assertiva. Quem quiser pode dar uma pausa. Várias vozes compondo o contexto significa exatamente as vozes que nós supomos existir, mas que não necessariamente existem e que nós estudamos no assunto de polifonia. Agora vejam a terceira assertiva. Quem quiser pode dar uma pausa. Quando lemos essa frase, nós ficamos na dúvida se Pedro encontrou a namorada de Anderson ou de Igor. Isso é um exemplo de ambiguidade, ou seja, uma premissa que pode ter sentido duplo. Agora vejam a quarta assertiva. Desvio gramatical é, no fim das contas, o termo que resume essa assertiva. Ou seja, é quase que, em outras palavras, vício de linguagem. No caso do exemplo que nós estamos destacando em vermelho, o erro gramatical está ocorrendo porque sair só pode ser para fora. O que seria sair para dentro? Não teria sentido nenhum. Então nós chegamos à conclusão de que a única alternativa que responde corretamente à pergunta do enunciado é a alternativa C, que é, portanto, o gabarito da questão. Essa questão que nós acabamos de comentar menciona vários termos que nós ainda não abordamos em nossas videoaulas, como homonímia, antonímia, vício de linguagem e por aí vai. Só que mesmo assim, se trata de uma questão que quem dominar assuntos como intertextualidade e polifonia pode sacar o gabarito quanto antes, de modo que vai sobrar mais tempo para se resolver outras questões. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história
para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.